É o agir dele, é no tempo dele. Você crê, igreja? Aleluia. O pastor me deu uma missão de pregar somente no texto. Glória a Deus. Já não é fácil estar aqui, né, pastor? Eu diria nossa missionária Zuleide. Aleluia, Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 20. Aleluia. Mateus, capítulo 4, versículo 20. Amém? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Só até aí, pode se assentar, igreja. Dando glória a Deus. Aleluia. Confesso para os irmãos que não foi fácil estar aqui hoje, nesta noite. A primeira vez que o pastor me deu a oportunidade de estar na frente de um culto, ele falou: varão, toma cuidado, que quando você está à frente de um culto, à frente de um grupo, muitas adversidades vêm pela frente, muitas dificuldades, o diabo vai tentar te testar para você cair. E eu sei que isso não é só comigo, mas com todo filho de Deus que está na responsabilidade de trazer uma palavra, um louvor, estar à frente ao culto. O diabo, ele quer nos derrubar. Mas eu confesso para os irmãos que não foi só essa semana, foi semana passada. Na primeira semana que o pastor me deu essa oportunidade, a gente fica empolgado, eu vou estudar. Aí na segunda semana você não tem tempo. Aí você fala: eu vou pegar um tempinho, eu vou estudar. Quando você for ver, já acabou o dia. Aí quando está chegando o próximo, hoje mesmo eu só queria que acabasse o dia só. Olha aí. Não é fácil, irmão, estar aqui nesse púlpito, esse lugar sagrado, para ministrar a palavra do Senhor. Nós temos que ter muito temor. Não é brincadeira estar aqui em cima. Eu pensei muitas vezes em ligar para o pastor e falar: pastor, não vai dar. Mas eu sei das maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que eu tenho que proclamar a palavra dele. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo que o Evangelho pede. Ide e pregai. Nós não temos que ser covardes. E chegando mais próximo, o pastor ainda falou para mim: varão, não foge do texto. É só aonde eu falei para você pregar. Eu falei: pastor, já não é fácil. Às vezes a gente quer pegar um versículo aqui, ali. Só que o Espírito Santo vai bradando no nosso coração, vai nos dando direção, vai nos dando entendimento. E já foi falado aqui do nascimento de Cristo, já foi falado aqui também sobre João, já foi falado aqui também da tentação. E hoje vamos falar do chamado, vamos falar da pesca maravilhosa. Prometo não cansar os irmãos, o pastor pediu para ser 1 hora, mas estamos começando agora, né, irmãos Zuleide? Temos que ir com calma. E o texto aqui em Mateus 4 vai dizer que Jesus estava caminhando ali no mar da Galileia, a multidão estava apertando ele, a multidão queria ouvir maravilhas, milagres, queria ver o poder de Deus, queria ver que Jesus era o Filho do Homem, estava apertando muito ele. E Jesus, por um determinado tempo, ele se afasta da multidão, ele avista 2 barcos, e um desses barcos é de Simão Pedro, a qual Jesus pede para afastar da margem da praia, para que ele possa pregar. E já vemos uma atitude de Simão Pedro que ele nem imaginava naquele dia o que poderia acontecer na vida dele, que é obediência. Ele obedeceu aquilo que Jesus falou com ele. Quando Jesus avistou ele estava lavando as redes, porque ele teve uma noite de frustração na pesca dele. Não é fácil quando a gente fica frustrado, não, irmãos.
Não é fácil. Eu trabalho com vendas. O pastor também trabalha com vendas. Mais umas 50 funções, né, pastor? Olha aí, é mesmo. Somente perder. Eu acredito que ele não fica feliz quando sai para a rua e não vende uma planta. Não é fácil. Aqui Pedro saiu para pescar à noite e não conseguiu pescar um peixe. Vocês acham que ele estava feliz naquela manhã? E para pescar com maior facilidade tem que ser à noite. Jesus encontrou ele durante o dia. Olha aí, Jesus. E já vimos aqui no texto que Louvado seja teu nome. o Senhor Jesus não tinha só aqueles 2 barcos, tinha mais barcos, só que o dele que foi escolhido. Glória a Deus. E ao entrar no barco, pregar a palavra, ele lança a palavra para Pedro: vá até o mais fundo do mar, para que você possa lançar rede. E aí Pedro vai olhar para ele e falar: mas Senhor, eu pesquei a noite toda. O texto não diz, mas podemos imaginar Pedro pensando: sou experiente nisso, eu sei o que eu estava fazendo à noite, não tem nenhum peixe aí nesse mar, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Quantas vezes nós acreditamos no poder de Deus na nossa vida? Quantas vezes Jesus está no barco, Jesus está falando conosco, nos dando direção, e nós não cremos? Será que é só comigo que acontece isso? A gente tem que aprender a crer. Quantas maravilhas o Senhor fez e faz e vai continuar fazendo em nossas vidas? Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Não tinha possibilidade de naquela noite, naquela dia, Ele fazer a pesca. A pesca era feita à noite. Mas só quem estava no barco? Jesus. Olha aí, Jesus. Louvado seja teu nome. Aleluia, Jesus. Como alguns irmãos que eu já comentei com alguns irmãos, não sou muito de falar da minha vida, eu tive um processo da minha vida, qual eu mudei de função, fui com uma função a qual eu nunca tinha exercido em empresa privada, que era ser vendedor. Já fiz venda aqui fora, mas como autônomo, mas um gatinho pingado outro. Só que eu fui, antes de eu ir, eu orei, pedi ao Senhor, falei: Senhor, me dá a direção, me guia, Pai. O Senhor sabe o melhor para a minha vida. Eu não posso querer abraçar aquilo que não é para mim. Eu orando ao Senhor, um grande processo, passei. E um determinado dia, o Senhor me colocou aonde eu pedi na oração. E eu falei: Senhor, eu sei que eu estou aqui, mas se realmente for para me ficar, me mantém de pé aqui dentro, porque não é fácil isso. Para quem trabalha com vendas, todo dia é um novo mês. Todo dia você vai atrás do seu padrão. Todo dia você vai oferecer o que você ofereceu ontem. E você não pode se cansar, você depende daquilo. E foi passando alguns tempos, eu lá dentro, ninguém entendia como que acontecia as vendas, mas acontecia. O meu próprio gerente falou para mim: eu confesso que eu achei que você não ia dar certo. Você está orando muito. Eu falei para ele: com certeza, sempre. Mas já passei momentos de frustração lá dentro. Momentos de trabalhar lá dentro com pessoas que têm 30, 40 anos de empresa. Todo mundo está vendendo. Faltando 5 dias para acabar o mês, eu sem nenhuma venda. Sem nenhuma venda. Só que eu em casa eu fico firme, eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Está em suas mãos, Pai. Todos os meses está em sua mão, todos os dias.
E o Senhor vai falando comigo e fala: não se preocupe, filho meu. Não se preocupe. E para a honra e glória do Senhor, todos os meses, o Senhor me surpreende. Todos os meses. Tem gente que trabalha comigo e fala: você não vendeu ainda, mas daqui a pouco você é assim mesmo. Você não vende, quando chega no final do mês, você vende mais que todo mundo. Fala: não, mas eu sou eu e Deus na minha vida. Mas se a gente não estiver firme na rocha, a gente para, a gente não continua, não tem força. Você acha mesmo que Pedro tinha força para lançar a rede? Já estava lavando a rede, já estava pronto para o próximo dia acontecer tudo de novo. E ele vai lá e lança a rede segundo a palavra de Jesus. E acontece que ele faz a pesca maravilhosa, como diz o texto. Era tanto peixe que teve que chamar outro barco. As redes quase se romperam, quase. Mas o Senhor não deixou romper. E após acontecer aquela pesca, de Pedro ver aquela maravilha, qual o Senhor Jesus tinha feito na vida dele, e qual a multidão também presenciou, acredito que a multidão não queria ver aquele barco cheio de peixe. A multidão aí fora não quer ver você prosperar. A multidão aí fora não quer ver você bem, espiritualmente, com a sua família, em comunhão com seus irmãos. A maioria das pessoas só olha para si mesma. Nós temos que se alegrar, irmãos, com a vitória do próximo. E ali o texto vai dizer que após a pesca, Pedro, ele dobra seu joelho aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta de mim. Eu não sou digno. Eu sou um pecador. Jesus olha para ele e fala: não tenha medo, filho. Agora você é pescador de homens. Agora você vai pregar o Evangelho. Olha que interessante. Pedro, ele primeiro obedeceu, ele ouviu a pregação do Senhor e ele creu. Não podemos, irmãos, deixar de ter essas três coisas na nossa vida: obedecer, ouvir a palavra do Senhor e crer nela. Senão vamos viver uma vida de amargura, vamos viver murmurando. E aí o irmão vai olhar para o lado: por que na vida dele acontece e na minha não? Será que ele é o queridinho? Será que ele ora mais? Não é. O Senhor sabe da sua fidelidade com ele. O Senhor conhece. Muitas das vezes a gente passa situações que a gente esquece quem é o nosso Deus, né? Muitas vezes estamos, financeiramente falando, maus. Casamento está indo de mal a pior. No nosso trabalho a gente não quer nem olhar, nem pisar mais os pés lá. Se abre um lado do armário, não tem mais alimento, está acabando. E aí começa a murmurar. Em vez de dobrar o joelho e falar: Senhor, está em suas mãos. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai prover mais e mais a cada dia. Não devemos fazer nada sem a direção de Deus. O Senhor orou pelos discípulos. Só que muitos deles erraram. Só porque Jesus orou que não ia errar, que eles não iam pecar. Jesus deu a direção, falou: é assim. É assim na nossa vida também. O Senhor está me dando a oportunidade hoje de estar aqui em cima.
Minha vida aí fora é eu e Deus. Eu não posso ser crente aqui dentro e lá fora eu não ser crente. Minha esposa costuma falar que quando a gente acaba discutindo, o casal não discute, né, mano? O casal só se ama, né? É assim que você é crente? Eu falo para ela, nem começa com esse assunto. Se você casou e não sabia que ia ter discussão, infelizmente você pensou errado. Só que eu falo lá fora, como que vão te enxergar lá fora? O que vão falar de você lá fora? Que evangelho que você está pregando lá fora? Sabemos a história de Pedro, vai ficar mais para frente para falar, não sei se está com a irmã Maiara, mas Pedro ganhou almas, irmãos. Pedro pregou a palavra do Senhor, negou, mas ele fez o ídolo do Senhor. O chamado é assim. O chamado não é aquilo que a gente quer. Se fosse, era muito fácil. Senhor, eu quero meu chamado só para o domingo. Eu quero meu chamado, Senhor, só para o dia do escuro. Mas não é. O nosso chamado é todos os dias. É você e Deus. Certa feita eu estava em casa e aí a minha esposa tinha comentado comigo que a minha enteada tinha visto algo em casa andando pela madrugada. O Senhor já usou a missionária num culto na casa da minha sogra e eu também já senti algo que eu falei, não é de Deus isso. Alguém vai ter que se levantar. Desde então, uns 2 a 3 anos que eu ouvi isso, desde aquele dia, eu nunca parei de orar nos cômodos da casa, toda noite. E por mais que a gente fale, a gente não tem tempo de orar, irmãos, mas quando você tem um propósito, quando o Senhor fala no seu coração, aquilo começa a fazer parte do nosso dia. Eu, particularmente, não consigo deitar se eu não orar. Eu me incomodo. Não sou o santo não, tá, irmãos? Mas eu me sinto incomodado. E eu sei o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Não é fácil. Não é fácil. O chamado, como eu falei, não é o que a gente quer fazer. É o que o Senhor quer. Não é da forma que a gente quer, no nosso tempo. No tempo dele, da forma dele. E no trabalhar dele, no nosso agir, no nosso feito para a obra do Senhor, ele vai agindo. Ele vai fazendo. Ele vai operando. E nós temos que agir e crer. Assim como Pedro fez nessa pesca. Ele obedeceu, ouviu e creu. E aconteceu aquilo que era impossível ao olho do homem. Agora imagina Pedro pescar uma quantidade que certamente não cabia no barco. E quando ele olha para os peixes, Jesus fala, larga tudo. Deixa tudo aí. Você vendeu aquelas plantas, pastor? Deixa o dinheiro todo aí, me segue. Vocês viram, irmãos? Temos que crer no Senhor. Eu era uma pessoa que murmurava muito. Era uma pessoa que, se não aconteceu ou não chegou no meu tempo, estava murmurando.
estava reclamando. Nada estava satisfeito para mim. Quando eu entendi e aprendi o tempo do Senhor, as coisas começaram a mudar. O Senhor começou a fazer no tempo dele. A preocupação não fazia mais parte do meu dia a dia. Eu vejo, irmão, porque no local que eu trabalho, eu falo um pouco de lá porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Passamos mais tempo trabalhando. Para quem trabalha em empresa privada sabe como que é, do que na nossa própria casa. E tem pessoas evangélicas lá dentro. Tem todo tipo de gente lá dentro. Todo tipo de crença. E do meu lado sempre é evangélico também. Do outro lado sempre um católico. E o evangélico sempre do meu lado já falou para mim: tá preocupado não, né? Calma, você está tirando o mérito do seu Deus. Ainda vai acontecer. E eu quero, ele achou que eu estava preocupado. Esse mesmo mês, a palavra que ele lançou, ele começou a ficar preocupado. Eu falei: que foi, Varão? Você está preocupado? Está cabisbaixo? Não estou não. Eu estava preocupado, para ver essa fisionomia. Não, os problemas pessoal. Eu falei: não é. Irmãos, trabalhar com vidas não é fácil, não, irmãos. Não é fácil. Se você não tiver cabeça, não tiver maturidade, aquilo você acaba levando aquela angústia para casa, desconta que não tem nada a ver, o seu dia vai de mal a pior, você só anda desanimado. Só que quando a venda acontece, é mil maravilhas, né? Quando está acontecendo a venda, é mil maravilhas. E aí ele preocupado, falei: Varão, esse dia você não só uma palavra para mim, vou lançar outra para você também. E aí ele falou: não, amém. E aí ele não pegou a palavra para ele, continuou murmurando. Finalizamos aquele mês, eu tinha alcançado o meu objetivo e ele não. No mês seguinte eu falei para ele, eu vou pegar ele, vou falar. Falei: Varão, esse mês, se você reclamar menos, agradecer e pedir ao Senhor colocar nas mãos dele, pode acreditar que ele vai fazer. E é assim, irmãos. Eu não me sentiria bem em ver ele preocupado, eu vender, ele não vender. Eu tenho que me alegrar com ele. Só que muitos lá não pensam assim. É um ambiente muito carregado de pessoas assim lá. Pessoas que não acreditam no seu próprio potencial. Pessoas que não acreditam no mover de Deus. Só que quando você está debaixo de uma palavra, você não se preocupa. Você não se desespera. Você só espera o agir de Deus. E se não vir nesse mês, vai vir no próximo. Uma hora vai vir. Do jeito dele. Agora eu paro e penso. E muitas das vezes eu mesmo crendo, acontecendo, eu paro e penso: é Deus que fez, mas foi só esse mês. Mês que vem volta tudo de novo. E não é só lá, na vida também, pessoal, dentro da nossa casa, que é um ambiente que a gente mais tem que vigiar, porque é difícil. Família também não é mil maravilhas. Não é fácil, irmãos. Mas eu faço a minha parte. Eu sei o que Deus tem para mim. Só não sei o que Ele tem além do que eu imagino. Que Ele tem
coisas melhores do que a gente pensa. E aqui, após a pesca, Pedro seguiu Jesus. E Jesus foi para toda a Galileia, percorreu a Galileia. E ali ele ensinando nas sinagogas, curando enfermos, pregando a palavra do Senhor e mostrando para o povo que ele tem poder para curar, restaurar, fazer morto ressuscitar, coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Não sei o tamanho da sua fé, mas a minha. Como que eu vou desacreditar de um Deus tão maravilhoso, que faz tantas maravilhas em nossa vida? Se eu estou de pé aqui hoje, é porque Ele me sustentou. Se eu estou aqui hoje, se vocês estão me vendo aqui hoje, é porque o Senhor, Ele colocou a mão. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Como eu falei no começo, meus irmãos, não foi fácil estar aqui hoje, não foi. Tive muitas e muitas diversidades, muitos impedimentos. Mas eu falei, Senhor, em suas mãos vai esse culto. Que o Espírito Santo possa falar através da minha boca. Muitas das vezes a gente vai entrar na igreja, não vai ouvir aquilo que a gente tanto esperava, mas a palavra ela sempre é direcionada para alguém. Ela sempre é direcionada para alguém. Quando foi pregado esse estudo sobre o nascimento de Cristo, a palavra foi para alguém. Quando foi pregado sobre João, ela foi direcionada para alguém. Quando foi pregado sobre a tentação, foi direcionada para alguém. Hoje eu creio que ela vai ser direcionada para alguém. Que ela possa servir de renovo para as vidas que estão aqui hoje. Que não possamos perder a nossa fé no Senhor. É Ele quem faz. Nos devemos desanimar só por conta de uma dificuldade. Não temos dificuldade. Não temos. A gente tem um obstáculo no dia a dia que a gente consegue vencer. Dificuldade. Quem está no leito da cama é só olha o coma. Quem não consegue mexer nem o dedo nessa hora. Queria estar na casa do Senhor e não pode. Queria ao menos falar com um parente, com um filho, e não pode. E nós andamos, falamos, vamos trabalhar, voltamos, tomamos café, almoçamos, jantamos, e a gente continua reclamando. Isso serve para mim também. É primeiro para mim. Nós temos que todos os dias acordar, dobrar o joelho e falar: Senhor, entrega o meu dia em tuas mãos. Em tuas mãos. Faz o teu querer. Obrigado, Jesus. E confiar. Somente confiar. Obrigado, Jesus. Eu não vou ficar 2 horas pregando. O Senhor sabe do meu coração. Pastor, perdoa não ter trocado a Bíblia ainda, tá bom? Vou comprar, tá? Nós nunca saímos de casa para comprar uma Bíblia, né? Olha aí. Mas eu prometo que eu vou comprar. Essa daqui tem um pouquinho de tempo, foi um pouquinho gasto. E eu, nessa noite, eu queria agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que o Senhor me deu. Que os irmãos possam fazer como Pedro nessa pesca maravilhosa, de obedecer, ouvir, mas para ouvir a palavra do Senhor, venha para a casa do Pai.
venha louvar o Senhor, venha ouvir uma palavra. E crê no Senhor, que Ele fará na tua vida. Amém, irmãos? Eu queria agradecer essa oportunidade a qual a pastora me deu nessa noite. Se não foi aquilo que você queria ouvir, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? E agradecer a oportunidade, as palmas ao Senhor.